Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Pregue a Fé. Bem, eu aproveitei que liguei a câmera aqui, né? Num raro momento que eu tenho de folga, né, nesses últimos dias, e aproveitei para gravar, né, mais um vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre algo que me incomodou nos últimos dias, né? E isso me veio assim, acho que num culto, né, ouvindo uma determinada pregação do meu pastor, e isso me veio à mente. Eu não me lembro agora se foi numa escola, uma classe de escola dominical, ou se foi numa pregação, mas eu sei que foi na igreja, isso eu tenho certeza. Que ele falou a respeito de Isaías, que falou a respeito do profeta Isaías, mas enfim, algo que eu nunca tinha parado para pensar, e naquele momento me ocorreu um estalo, um toque do Espírito Santo nesse aspecto. Fala sobre a passagem de Isaías capítulo 6, mas Deus me fez ver Isaías capítulo 6 de uma maneira que eu não tinha visto ainda, numa perspectiva que eu não tinha visto ainda. Mais especificamente, né, no capítulo 6, versículo 9, apenas uma frase. E aí eu acho Deus maravilhoso, porque Ele consegue falar com a gente só com uma frase, uma palavra. Ele começa dizendo, em Isaías capítulo 6, né, o ano da morte de Uzias, ele viu o Senhor, e aí ele olha para si mesmo: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu habito no povo de impuros lábios, enfim. No final de toda essa experiência, essa teofania que Isaías teve, né, Deus pergunta a Isaías, né, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me a quem envia-me a mim. Até aí existem muitos sermões, várias pregações, mas aí no versículo 9, depois de tudo isso, Deus agora entrega uma comissão para Isaías: vai e dize a este povo. Cara, isso ficou martelando na minha cabeça nesses últimos dias. Vai e dize a este povo. Esquece a mensagem que vem depois, mas essa frase, né? Essa frase Deus me fez pensar, me fez ver o chamado de Isaías de uma outra forma que eu não tinha visto ainda. Vocês nunca pararam para observar que o chamado de Isaías, ele se deu no capítulo 6? Geralmente, quando os profetas eles são chamados, né, já está logo de cara, no começo da história. Mas não. Isaías ele é chamado só depois de passados 5 capítulos do livro de Isaías, e aí sim acontece esse chamado. Mas o que está envolvido por aí? Bom, como eu gosto de falar com os meus alunos, vamos no estilo Jack, por parte. Isaías ele era um profeta do palácio. Ele era um cara que vivia dentro dos palácios, né? Assistia diante do rei, né? Profetizava para a corte. Então pressupõe, né, ou pelo menos a gente supõe que ele vivia numa condição de vida muito melhor do que o restante das pessoas, do que o restante da população, né? Vivia uma vida de certa forma abastada. E na posição que ele estava era muito fácil dizer às pessoas: ai de vós, ai de vocês, ai dos que praticam as leis injustas, ai daqueles que praticam a prostituição, do que praticam iniquidade, etc, etc. Enfim, dentro do palácio era muito cômodo para ele apontar o dedo para as pessoas. Era muito cômodo. Por quê? Porque ele estava ali protegido pelo rei. O rei dava respaldo para ele exercer o seu ministério profético para toda a corte e para o próprio rei, né? E isso era muito comum também no Oriente Médio, né? Você ter juntamente alguns sacerdotes que legitimavam o poder real. E com Isaías ele não era diferente. Ele era um profeta da corte, ele estava dentro da corte. Só que a grande questão de Isaías capítulo 6 é que Isaías, depois de ter profetizado para toda a nação, ali dentro daquela bolha palaciana, dentro daquele palácio, né, dentro ali daquele local de prosperidade, sim, dentro daquele local confortável, daquela zona de conforto ali,
Deus ele aparece para Isaías e o mais interessante é que foi depois da morte do rei Uzias, né? No ano em que morreu o rei Uzias, ele começa dizendo: eu vi o Senhor. Então o rei Uzias foi um dos reis mais prósperos da casa de Davi, da dinastia davídica. Entretanto, ele começa o reinado dele muito bem, mas o final dele é trágico. Ele acaba se envaidecendo por tudo aquilo que Deus o ajudou a ele fazer, né? Ele acaba oferecendo incenso, né, no lugar do sacerdote, e por causa dessa desobediência, né, que ele não tinha a função de ser sacerdote, ele acaba sendo acometido de lepra. E a lepra naquele tempo era uma condenação ao isolamento para o resto da vida. Você tinha que ficar à margem de toda a população. E você era considerado imundo. As pessoas não poderiam chegar mais próximo de você, né? Você era condenado ao esquecimento praticamente. E no ano que morreu esse rei, Isaías viu o Senhor. Mas eu não quero falar sobre o rei Uzias, mas é um marco, porque pelo que Uzias significava. Significava imponência, mas também alguém que, mesmo tendo acesso a todas as bênçãos de Deus, deixou o orgulho entrar no coração e por causa desse orgulho caiu. E a mesma coisa estava acontecendo com Isaías. E por misericórdia e graça divina, o Senhor se revela a Isaías. E é nesse momento, quando ele encontra o Senhor, Isaías tem um encontro com a sua própria realidade, com sua própria miséria, com o seu próprio pecado. E aí ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo no meio de impuros lábios. Isso quer dizer que ele não consegue, ele reconhece que não consegue se separar do pecado, porque ele também é um pecador. E todas as outras pessoas das quais ele condenou também são pecadores junto com eles. Ou seja, ele se identifica com a nação que ele está vivendo, né? O chamado de Isaías, ele é realmente um convite à humildade. E nos últimos dias a igreja nunca tem precisado tanto de humildade como nesse tempo. Se reconhecer também como pecadora, né? Mas uma pecadora que encontrou a graça de Deus. O encontro que Isaías teve com Deus foi um chamado à humildade, a descer do seu pedestal, a sair da sua zona de conforto e se ver também como pecador, assim como o outro que não conhece Jesus, que não conhece a Deus. Mas essa frase, vai e diz a esse povo, essa comissão que Deus faz a Isaías, eu aprendo 3 lições aqui. A primeira coisa é que Deus ele não nos chama para sermos cisternas ou caixas d'água, né, para reter tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mas Deus nos chama para serem rios de água viva. Né? Jesus ele fala isso, né? Aquele que tiver sede de beber da água que eu lhe der, do interior dele fluirão rios de águas vivas. Então Deus não chamou a gente para ser água parada. Deus chamou a gente para sermos rios, para fluir a vida de Deus através de nós. Enquanto no mundo nós vemos pecado, morte, miséria, nós somos chamados para sermos rios, para fluir de Deus para essa geração e para esse tempo. Segunda coisa, precisamos sair da bolha cristã, do evangeliquez, de vivermos fechados dentro do nosso mundo gospel, do nosso mundo muito crente, e descer da nossa condição de senhores e detentores da moral e bons costumes e dizer: não, eu sou também pecador, eu também erro, eu também posso cair, eu sou de carne e osso. É nosso dever sermos voz profética para essa geração, para essa nação, denunciando o pecado, denunciando aquilo que está errado. Mas a outra coisa também, nós não podemos utilizar por conhecer a verdade, ou melhor dizendo, não é pelo fato de conhecermos a verdade
e conhecermos o que é pecado e o que não é, que a gente precisa colocar um jugo sobre a vida das pessoas que elas não podem carregar, como os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Não é pelo fato de sabermos a verdade que a gente tem que condenar as pessoas ou julgar por aquilo que elas fazem, mas nós temos que abraçar essas pessoas, mostrar o caminho correto e sermos canal de bênção. Nós temos que ser sal e luz, né? Mostrar a vida de Deus de fato para essas pessoas que precisam de Deus, que precisam conhecer de fato Jesus, não por mera religiosidade ou porque alguém falou a palavra Deus, ou porque alguém acha que Deus é legal, Deus é bonzinho, Deus é só amor. As pessoas precisam conhecer o caráter completo de Deus, tanto a bondade e a severidade de Deus. E Deus, ele quer se revelar para nós. Deus, ele quer se mostrar para nós e nos conduzir até a morada celestial, nos conduzir até Ele mesmo. Ser de Cristo é você dizer assim, vai, não peque demais, né? Mas você também manifestar o amor, a misericórdia e a graça. É você também ser duro quando você precisa, dizer a verdade quando precisa, mas também amar as pessoas, né? Não afastar as pessoas, não apontar o dedo acusador sobre as pessoas. Isso é ser cristão. E era isso que Isaías precisava fazer naquele tempo. Descer do seu palácio, descer do castelo, sair da bolha, sair do palácio e entrar em contato, se identificar, ter empatia pelas pessoas que estavam fora do palácio, ter empatia pelas pessoas comuns, né? Pelo povo, né? Pelas pessoas que não tinham aquela vida que Isaías tinha. Sim, a terceira coisa eu acabei de falar, né, sem querer, acabei entrando aí, que é o que? Você sentir a dor das pessoas, você se identificar com elas, você ter empatia, proximidade, você amar, você ter compaixão. Bom, foi isso que eu queria compartilhar com vocês e gostaria que todos que estivessem assistindo esse vídeo refletissem nessa palavra, né? Mas não apenas refletissem, a colocassem em prática, porque nunca foi tão necessário que praticássemos a palavra de Deus de fato e de verdade, e não apenas discutirmos em redes sociais ou apenas dentro dos nossos palácios de mármore ou de pedra ou de sei lá o que. Amém, gente? Bom, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos na próxima, se Deus quiser. Tchau.